o fim do pastor Mirim. Depois de tanta polêmica, de tanta discussão dele falar em línguas estranhas, prometer que vai curar o câncer, disse que vai rasgar a AIDS, a leucemia, finalmente alguém tomou uma atitude. O pastor Mirim está proibido de pregar nas igrejas, além disso está proibido de usar as redes sociais e ainda vai ter que voltar para a escola. Isso foi uma decisão do Conselho Tutelar, porque o pastor Mirim é menor de idade, se eu não me engano ele tem 15 anos, acho que é uma coisa desse tipo. E depois de toda essa repercussão da internet, ele foi proibido de pregar, e vale ressaltar que na verdade ele não é um pastor, né, porque eu acho que ainda falta um estudo para ele continuar essa carreira. Então, ele era um missionário, se dizia um profeta, não necessariamente um pastor, embora pregasse nas igrejas e cobrasse um valor entre 3.000 a 3.800 reais para pregar nessas igrejas aí, beleza? A outra coisa é que ele realmente foi proibido de usar as redes sociais, uma decisão tanto quanto polêmica do Conselho Tutelar, afinal, parece uma espécie de censura, talvez. Quantos influenciadores mirins nós temos aí que estão na internet até hoje, que cresceram na internet e não foram proibidos? Por que que o pastor Mirim foi? Isso tá gerando uma discussão. E a última coisa, o fato dele ter voltado pra escola, ser obrigado a voltar pra escola, isso é lei aqui no Brasil, porque ele tinha saído da escola para se dedicar totalmente a pregar nas igrejas, algo que não é permitido, tá? Uma coisa interessante também é que o pastor Mirim, ele tinha feito um pronunciamento dizendo que ia fazer um pronunciamento, foi super esquisito isso, e ele apagou esse pronunciamento, ele realmente deu pra trás e falou, não vou deletar isso aqui, ele tinha falado que ia pensar sobre as críticas e tudo mais, ia fazer um pronunciamento, não fez o tal pronunciamento e ainda apagou esse vídeo dizendo que ia pensar nessas coisas, ou seja, imerso em muitas polêmicas, e a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, e quem vai contar essa história pra gente é meu queridíssimo amigo, o Fei. Com certeza você conhece o Fei, um dos maiores canais de opinião que traz muitas notícias aqui pra gente. Vamos ver o que ele tem pra contar pra gente, tá? O título aqui é O Fim do Pastor Mirim, Miguel Oliveira, que foi proibido de pregar pelo Conselho Tutelar. Eu já quero dizer pra vocês que o Conselho Tutelar, eu acho que ele pegou bem pesado na questão de proibição das redes sociais. Afinal, a maioria delas é pra maiores de 13 anos, 14 anos, e eu acho que ele é maior que isso. Mas vamos dar uma olhada, vamos ver isso aqui, tá? Bora nessa. Eu rasgo o câncer. Rasga sim. Eu filtro o teu sangue. É muita polêmica. Leucemia. Essa moça, eu fiz um vídeo aqui falando, ela se pronunciou, ela falou, olha, era eu mesmo, eu não era uma atriz contratada, eu realmente tinha câncer, ele não rasgou meu laudo, era uma folha que ele escreveu, tipo, leucemia, câncer, pra ele rasgar, era uma metáfora, né, coisa do tipo. E ela nem queria essa notoriedade, mas ele filmou a cara dela e postou na internet sem a permissão dela. Foi cara, é tanta coisa errada que, meu Deus do céu. Deixa eu olhar. Olha os dentinhos novos. Olha os dentinhos novos. De onde será que saiu esse dinheiro? Será que foi o milagre do Pix? Repare bem. Olha de novo. Meu pastor Jesus, tá amarrado, e tá amarrado mesmo. Está amarrado. Seu pastor é Jesus? Tá amarrado, uma das frases mais polêmicas que ele fez, né? Acho que o Fei tá fazendo um compilado de coisas polêmicas que ele falou na internet, né? E nunca que desamarre. Oi, meu filho. Não pode não, velho. Deixa eu te falar. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Que horror. Cheio de orgulho mesmo, meu filho. Cheio de orgulho, você só me deu orgulho. E hoje eu tô muito feliz, meu filho, por você, viu? Muito mesmo. Parabéns, meu filho. Nessa última semana, eu acho que o nome mais comentado aqui na internet, ou em todo o Brasil, cara, foi o nome do nosso querido pastor Mirim, Miguel Oliveira. Assim, eu acho que não é novidade pra ninguém, vocês provavelmente já devem saber quem é ele, até porque o nome dele se tornou viral, muitas pessoas estão comentando e ainda vão continuar, porque, cara, é muita coisa saindo atrás da outra, que sinceramente, se eu fechar o olho, esperar uns 20 segundos e abrir, cara, eu tenho certeza que se eu entrar em qualquer lugar aqui, vai ter alguma novidade a respeito desse pastor Mirim. E agora aconteceu... São todos os dias, né? O tempo todo mesmo. Algo, cara, que pra mim, eu acho que as pessoas vão até comemorar, né? Porque parece que, aparentemente, ele está proibido de pregar nas... Caramba, por que considera uma vitória, né? Porque, realmente, ele tava se tornando muito popular pelos motivos errados.
Poponzi falou, mais uma vitória. Conselho Tutelar proibiu o pastor Mirim de pregar em igrejas e cancelou todos os compromissos que ele tinha na agenda. E ele tinha muita agenda, tá, gente? As pessoas, como que funcionava? A igreja mandava uma mensagem pra ele e falava, você tem data pra tal dia pra pregar aqui e tudo mais, qual que é o valor? Pelas pesquisas, era uma média aí de 3.500, era de 3.000 a 3.800 reais, dependendo do que ele tinha que falar, do tempo e tudo mais, né? O jovem também será afastado das redes sociais, isso aqui é uma coisa que se tornou problemática, foi uma decisão que muita gente falou assim, mas podem fazer isso? Como assim, né? Pode tirar o jovem das redes sociais. O Conselho Tutelar tem essa permissão? Parece que sim. E vai retornar às aulas presenciais na escola, algo que é obrigatório aqui no Brasil e nem poderia ter saído, beleza? Ele está proibido de pregar nas igrejas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu também queria comentar a respeito de outra coisa, que foi do pronunciamento dele. Bom, eu acabei trazendo o vídeo, né, dele dizendo ali em uns stories do seu Instagram que ele ia fazer um pronunciamento. Isso. Aí quando ele fez esse pronunciamento, era um vídeo dele falando que ia fazer um outro pronunciamento. A galera tá falando aqui, mas pronunciamento pra pronunciar um novo pronunciamento? E foi exatamente isso. Ele falou, gente, tô pensando aqui, tá? Vou me pronunciar agora, que eu tô pensando aqui em fazer um pronunciamento. Eu vou pensar, ele falou que ia pensar sobre as críticas, sobre o que estava acontecendo e ia fazer um pronunciamento. É muito esquisito. E aí a galera falou, pô, você fez um pronunciamento para pronunciar um novo pronunciamento? É exatamente isso, of the king, the power. Já fica confuso, tá ligado? Primeiro foi ele nos stories do Instagram, depois foi ali um vídeo de pronunciamento, falando que ia fazer um outro pronunciamento, e até no meio desse fogo cruzado, a conta dele acabou sendo denunciada e foi desativada pelo Instagram. Depois foi, velho, ele teve a conta banida no Instagram por conta de muita gente denunciando ele, é verdade, tinha esquecido disso. E esse pronunciamento nunca veio, tá? E agora não vai vir mesmo, porque ele não pode mais usar as redes sociais. Talvez tenha sido o motivo por não ter vindo esse pronunciamento mesmo, né? Vamos tentar entender. Porque ele falou isso no domingo. E falou, ó, hoje é domingo, amanhã eu faço pronunciamento, que seria segunda noite, e nunca chegou esse pronunciamento. Depois ele conseguiu acesso de novo, voltou, depois caiu, mas agora tá de pé de novo. Mas enfim, ele tava falando, né, mano, que ele ia fazer um pronunciamento nessa última segunda-feira, às 18 horas. Eu acho que ficou todo mundo ansioso, esperando o que ele ia falar, o que ele ia comentar. Será que ele ia pedir desculpas, ia se arrepender das coisas erradas que ele andou fazendo aí, envolvendo o nome de Deus? Porque assim, o que ele fez, mano, não foi só, sei lá, velho, envergonhar o evangelho, mas também dele ser herege, dele tá pregando coisas e fazer coisas, cara, que pelo amor de Deus, mano, não tinha sentido nenhum, me desculpa, mas muitas das vezes parecia apenas que ele tava brincando com o Espírito Santo de Deus, fingindo que ele tava falando línguas estranhas, falando, sei lá, mano, coisas absurdas ali, dando profetadas, sei lá, cara, era um negócio assim que, sinceramente, eu fiquei incrédulo, uma criança de 14 anos de idade fazendo essas coisas. Bom, certamente tem alguém por trás disso, os pais, eu não sei, mas é esquisito mesmo. O que é mais estranho pra mim é sair das instituições que, tipo, esse cara aqui tá se divertindo pra caramba. Ele tá rindo muito, tá filmando e tá rindo. Mas assim, as pessoas que estão aqui dentro, elas realmente parecem tá acreditando nisso aqui, tá? Essa aqui talvez esteja um pouco duvidosa, esse cara aqui não tá entendendo nada, a gente também não. Mas o que eu quero dizer é que ele acabou publicando muitas dessas jornadas dele na rede social, furando a bolha das pessoas, dessas instituições, e acabou passando por ridículo pelas pessoas que não frequentam a igreja ou que não entendem o que é isso. Então, as pessoas falam assim, ele tá falando desses negócios. O que é isso? Aí alguém pode vir, não, ele tá falando em línguas. Aí, falar em línguas e tudo mais é um dom divino, não sei o que, vem um bocado de coisa, né, que é dado por Deus, esse dom. E aí algumas pessoas podem falar, e aí você tem que explicar todo um contexto pra pessoa entender e começar a julgar. E mesmo as pessoas que entendem, que estão dentro e julgam, vê que tem vários problemas nisso aí. Então, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, ele acabou sendo muito criticado em várias questões. Por isso que ele disse, eu vou assumir essas críticas, pensar nelas e vou me pronunciar. Mas nunca chegou o pronunciamento. Olha lá, esse aqui é o barulho do motor do Opala 87, quando começa a passar dos 100, faz assim, entendeu? Aí você tem que passar a marcha pra quarta, senão fica esse barulho aqui, ó. Entendeu? Então já fica aquele ensinamento pras pessoas que tem um Opalão aí, ó. Passa a marcha, parceiro. Depois do 100 começa a vibrar um pouco mesmo, tem que passar pra quarta. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa Ele é sabe. minha e vai ter culto lá. A casa é dele, não é de Deus. Isso aqui foi uma outra crítica que ele recebeu muito, que ele sempre usa o nome dele. Eu rasgo, eu curo, eu faço tal coisa. Nunca é Deus, né? Ele deveria estar assumindo que ele é uma ferramenta de Deus para fazer esses milagres, para fazer essas coisas acontecerem. Mas não. Era sempre eu. Ele se colocava no topo do mundo. As mulheres aqui estão pensando, caramba, será que eu tirei empadão do forno? Não estão muito interessadas. Abre a boca! Ó, mas no rebolado, parabéns.
Jogou o peido na galera pra não sentir só no palco. Sabe por que ele tá feliz, assim, animado? Porque é 3.000 a 3.800 reais por pregação. Vamos lembrar disso. Porque era uma parada muito exposta, assim, de uma maneira que, muito eu vou exposta, te falar, cara, muito era exposta. muito constrangedor. E além disso, né, veio muito... Esse próprio podcast aqui foi questionado por ele, pô, por que você coloca isso nas redes sociais? Coloca a cara das pessoas, coloca momentos ali que são muito exclusivos da instituição, da comunidade, das pessoas que estão ali, né, e você expõe esse tipo de coisa, não é legal, passa pelo ridículo. O problema não é gravar o culto, o problema é você gravar o culto, pegar essas partes desses cortes, jogar na internet para as pessoas que não são daquela área, não são da igreja, eu quase derrubei o copo. E isso realmente é complicado, por isso que muita gente acabou se afastando da igreja ao invés de ficar mais perto, porque achava isso ridículo. do mais também, cara, que ele é uma criança, ele é um adolescente, né, rapaziada? A gente sabe também que isso aqui também tem influência. Por isso que eu não vou colocar culpa apenas nele, mas sim também nos seus pais, cara. Que tipo de educação verdade. que eles estavam dando pra essa criança? Cadê os pra ele ficar responsáveis? desse jeito? Ok, falaram ali que ele pregava desde os seus 5 anos de idade. Cara, sei lá, se você tiver um chamado pra Ele diz que desde os 3 anos de idade que ele tá comprometido assim. Deus assim muito grande, beleza, tudo bem. Mas depois disso, o que a gente andou vendo aqui, mano, é que esse moleque de fato se perdeu completamente. É sendo egocêntrico, dando entrevista, não querendo admitir seus erros, agir como se ele fosse incinto a qualquer coisa. Nossa, o Fei falou tudo. Egocêntrico. Eu vou um pouco mais além. Ele me parece muito prepotente, muito confiante dele mesmo, tá? E acaba machucando os outros e falando de uma forma muito agressiva quando contradizem ele, quando confrontam ele, ele se coloca na defensiva e começa a atacar os outros, entendeu? E, inclusive nesse podcast que a gente tá vendo aí de fundo, tá? Qualquer crítica porque ele não tá fazendo nada de errado. E o pior é que ele tá usando o nome de Deus pra fazer essas coisas, velho. Não é só isso, a fé dos outros também. Ele diz que ele cura leucemia. Imagina uma pessoa com leucemia que já tentou todo tipo de tratamento, todos os tipos de médico e tudo mais, e aí do nada um pastor que todo mundo tá falando fala, eu curo a leucemia. A pessoa vai se encher de esperança por uma promessa de uma criança que tá aparecendo na internet e até largou a escola. É estranho e perigoso, na minha opinião. Rapaziada, eu tava vendo até gente que não é crente revoltada com as coisas que esse moleque andava fazendo e falando nas suas pregações. Sim. E tá chamando todo mundo de palhaço, cara. Tipo, é basicamente isso, sabe? Mas enfim. Pessoas de dentro da igreja também são incomodadas com as atitudes dele. Parece que o fim da sua carreira aí como pregador vai ter uma pausa. A gente sabe que ele tá no hype, tá na fama, então muitas pessoas estavam comentando e muita gente, querendo ou não, importante, também tava atenta a essa situação. Ah, sim. Ele falou pausa porque o Conselho Tutelar proibiu ele de usar as redes sociais, mas quando ele fizer 18 anos, não tem esse tipo de proibição vindo do Conselho Tutelar, pode ser outro tipo de proibição. Eu não sei como que é ordenado a igreja, a hierarquia dentro das igrejas, pra ver um negócio desse e impedir que isso aconteça. É muito esquisito, na minha opinião, que qualquer coisa possa acontecer em nome de Deus e ninguém possa fazer nada, não tem, assim, em nome de uma igreja, né, ele responde a uma igreja, um ministério, e não se faz nada, permite que uma criança fale isso à torta direito, mova multidões através dessas palavras, línguas estranhas, com promessas falsas, sendo até comparado com um falso profeta que tá, inclusive, na Bíblia, né? Cadê? Por que a igreja não consegue fazer alguma coisa? Será que ela não tem essa possibilidade, essa liberdade? Eu não sei como funciona, então peço desculpa se eu estiver falando besteira, mas alguém tem que ser responsável por isso. Eu acho que alguém tem que ser responsável, se não é os pais. Como que ele tá... Por exemplo, como que a igreja em que ele prega permite que algo assim continue acontecendo? É essa minha indignação com relação a isso. Ainda mais vendo tudo que tá acontecendo ao redor, com as pessoas fora da bolha. É muito estranho, muito estranho. Pelo que eu andei pesquisando aqui, mano, o Conselho Tutelar entrou em contato com os pais do garoto e também do pastor da igreja que ele faz parte, pra eles entrarem em um acordo e proibir esse moleque de... Um acordo? Ó... Gospel Brasil falou, atenção, Miguel Oliveira está proibido de pregar. Após decisão em conjunto do Ministério Público, Conselho Tutelar e orientação do pastor Marcinho Silva, presidente da Assembleia de Deus, então teve aqui, tá vendo? Um presidente da Assembleia de Deus, ele se envolveu nisso aí. Nossa, o nome é Presidente da Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba. O Ministério Público está investigando várias denúncias de ameaças contra a vida do missionário Miguel. Sim, isso aqui acabou acontecendo, tá? Muitas pessoas passam dos milites e acabam falando, vamos pegar ele de porrada, vamos pegar esse menino e bater, isso que falta nele e coça. As pessoas passam dos limites e com certeza o Ministério Público viu isso aqui como uma ameaça à vida do garoto, que é verdade. Miguel não poderá pregar em igrejas, não poderá viajar para outros estados e ficará afastado das redes sociais por um tempo determinado. Essas últimas aqui, não poderia viajar para os outros estados e ficará afastado das redes sociais, gerou uma certa polêmica, porque qual é a base nisso?
é uma espécie de censura, né? Pô, você não pode viajar. Ele cometeu um crime pra ele ser punido desse jeito? Então tem que ficar claro isso. Ele tá afastado das redes sociais? Por quê? Não foi dito exatamente o motivo, né? Com certeza o Conselho Tutelar e o Ministério Público tem um motivo pra isso. Será que é a proteção dele? Será que é isso? Porque do jeito que fica falando aqui é uma punição. Mas pode ter sido simplesmente uma decisão para proteger ele como vítima desses atentados, possíveis atentados. Não ficou claro esse motivo e por isso, pelo fato de não ter ficado claro a motivação dele ficar afastado das redes sociais, embora a gente imagine o motivo, né? E não viajar para outros estados, fica uma coisa dúbia, então a gente começa a ficar pensando várias coisas. E esse é o grande problema das meias notícias, né? A gente acaba ficando pensando no que realmente aconteceu, no que realmente significa, porque do jeito que tá aqui, parece uma espécie de censura, um afastamento sem justificativa. Parece, não tô dizendo que é, com certeza tem um motivo para isso acontecer. E eu gostei muito desse comentário aqui, que é o Conselho Tutelar reagiu melhor que as igrejas. E sim, parece que foi isso mesmo. Porque as igrejas também tinham, a igreja que ele prega, né, eu não sei quais são os ministérios e tudo mais, deveriam também protegê-lo nesse caso, se for essa a motivação dele parar de viajar e usar as redes sociais. E outra coisa, como que uma igreja contrata um pastor, menino, um missionário, que largou a escola? Olha a influência que esse garoto tá fazendo em outras crianças crentes e não crentes também. Larga a escola, sabe? Diretamente ou indiretamente, essa é uma influência que acaba causando nas crianças. Eu acho de tão errado, é tudo errado, tudo zoado, sabe? Até isso. É muito esquisito como as pessoas que estavam envolvidos aqui deixaram passar, os pais, as igrejas que contrataram, é muito esquisito, mas é muito estranho mesmo. Tá pregando nas igrejas. Primeiro porque o Conselho Tutelar, ele consegue ter esse poder, porque eles podem ver, mano, aquela coisa, né, essa criança, esse adolescente tá sendo muito exposto de uma forma bastante negativa. Muito. Querendo ou não, isso aqui vai acabar afetando ele psicologicamente. Então o Conselho Tutelar entrou com uma medida, porque eles podem fazer isso, se eles quiserem, eles podem até tomar a guarda dos pais ali, se eles acharem que os pais não tá agindo correto com esse adolescente. E, cara, na época que eu tava no ensino fundamental, por exemplo, o Conselho Tutelar já foi algumas vezes na minha escola para tomar algumas medidas a respeito de alguns alunos que estavam fazendo coisas erradas e tal. E quando eles entravam no meio, mano, de fato as coisas mudavam, sabe? Então eles querendo, eles sim ainda têm esse tipo de poder. E foi justamente isso que eles estão fazendo com o pastor Mirim Miguel Oliveira. Então, parece que essa é a explicação. Parece que é realmente uma proteção pra ele. E eu já achava que era isso. Eu sei que tá gerando essas polêmicas que parecem censura, mas na verdade me parece muito mais uma proteção dessa criança, já que os pais não parecem estar se responsabilizando pelo que tá acontecendo, pelos ataques, pela essa notoriedade negativa, né, que ele mesmo está se colocando, o próprio pastor está se colocando, o pastor Mirim, e não fizeram nada. Então eu acho que o Conselho Tutelar viu, olha só, esse menino, ele tá causando problema pra si mesmo, já sofreu algumas ameaças, tá se colocando em perigo, via internet, pelas redes sociais, e também quando ele viaja, ele não tem proteção. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma segurada nisso aí, em proteção dele mesmo, e fazer ele voltar pra escola, que eu acho que é a melhor coisa. Vamos, porque a saúde e segurança dele é mais importante que tudo. Certíssima decisão do conselho. Pra começar, isso nem deveria estar acontecendo. Um menino não deveria estar trabalhando como pastor, ganhando R$3.800, carregando uma responsabilidade imensa dessa, mexendo com a fé das pessoas, pregando em igrejas, postando essas coisas na internet, mostrando o rosto de pessoas que não queriam ser mostradas, como a moça lá do Rasgal e o Semir. Cara, é tudo errado. Isso nem deveria ter acontecido. Nem deveria ter acontecido. Então, assim, se for liberar para as crianças e tudo mais terem esse tipo de coisa, que ele é uma criança, entende? Tem que ficar em cima, os pais têm que ficar em cima, tem que saber o que tá acontecendo para não deixar a criança em risco, pelo amor de Deus. Como é que passa um negócio desse, cara? Que igreja é essa que permite um negócio desse? Acho muito estranho. Nossa, cenoura. Conversaram com os pais, com o pastor da igreja que ele faz parte e falaram que ele não vai mais poder pregar. Ainda nisso, o pessoal tava dizendo que ele não aceitou de momento, até porque aquela coisa, né, mano? O cara tá no hype absurdo, tá com uma fama muito grande e também o dinheiro que ele tá fazendo não é brincadeira. Então, pelo visto, é isso que vai acabar ou tá acontecendo o pastor Mirim Miguel Oliveira. Gente, o portal Assembleanos de Valor teve acesso a uma decisão bombástica. O Conselho Tutelar, em reunião com os pais de Miguel, por nomes Érica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, proibiram o jovem pregador Miguel de Oliveira continuar pregando nas igrejas por tempo indeterminado. Todas as agendas, todos os eventos que estavam programados para o garoto pregar nos próximos dias estão cancelados. Outra decisão importante também é que Miguel ficará afastado das redes sociais, não podendo postar vídeos de pregação e nem de revelação.
Tudo isso devido às repercussões negativas envolvendo o nome do menor de idade. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 29, na sede do Conselho Tutelar. Foram convocados os pais de Miguel e o pastor dele, Marcinho Silva. Foi determinado também que Miguel retornará às aulas presenciais na escola, pois ele estava tendo apenas aulas online. É importante destacar que o pastor Marcinho Silva, presidente da Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético em São Paulo, Carapicuíba, sempre incentivou Miguel a ir à escola e lhe cobrava para retornar às aulas presenciais. O pastor Marcinho revelou ao portal Assembleanos de Valor que Miguel não aceitou bem de início a decisão. Supostamente saiu essa notícia, né, que ele está proibido de pregar. Eu não vi ele comentar a respeito de nada, não sei se... Uma coisa importante aqui que eu percebi é que estão falando que foi o conselho tutelar, mas pelo que foi dito aqui, a proibição, na verdade, veio dos pais e do pastor em uma conversa que eles tivessem com o conselho tutelar. Eu não entendi se foi isso, mas pela sua última notícia aqui, parece que não foi o conselho tutelar, foi uma conversa que eles tiveram e os pais que fizeram essa proibição, o que faz bastante sentido, na verdade, tá? Vamos lá, ó. Em uma medida anunciada nessa terça-feira, o conselho tutelar decidiu suspender por tempo indeterminado todas as atividades ministeriais do jovem pregador Miguel Oliveira, tá? Então, aqui tá falando que foi o conselho tutelar. A decisão, tomada após uma reunião com os pais do garoto e o pastor, também prevê o afastamento imediato das redes sociais. A determinação abrange o cancelamento de toda a agenda porque ele vinha ganhando notoriedade por sua atuação em cultos religiosos. Segundo fontes próximas ao caso, a medida busca resguardar os direitos da criança diante da repercussão negativa gerada por vídeos amplamente compartilhados nas redes, nos quais o jovem aparece realizando atos considerados polêmicos. Então, esse parágrafo aqui já mostra pra gente que foi pra protegê-lo dos seus próprios atos, né? Porque a consequência estava ficando cada vez mais delicada. Diante disso, além do afastamento das atividades religiosas, o Conselho também determinou o retorno obrigatório do menor às aulas presenciais, já que ele vinha participando do ensino apenas de forma remota. Apesar do apoio declarado do pastor Marcinho à educação formal de Miguel, a suspensão das atividades não foi bem recebida inicialmente por ele, que demonstrou vontade de continuar sua atuação das igrejas. A situação acendeu um alerta sobre os limites da exposição de menores em ambientes religiosos e digitais. Já vale ressaltar que já tá aparecendo um outro pastorzinho aí, tá? Se rolar, eu trago o vídeo aqui no canal. Provocando um debate sobre a responsabilidade dos adultos. Isso! E das instituições. E das instituições também, tá? E o bem-estar das crianças. As autoridades seguem acompanhando o caso. Massa! Instagram, nem outras pessoas ali próximas a ele. Mas eu acho que essa história é verídica, até porque faz total sentido, né, rapaziada? Não só da exposição que ele tava tendo e da repercussão de todo esse caso. Até vi aí o pessoal falando, e até o próprio pastor Miguel aí, dizendo que tinha um grupo ali se organizando pra pegar ele fora da igreja. Sim. E sei lá, cara. Então, pra meio que tentar proteger o moleque, eles estão tentando fazer isso. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Pode funcionar, né? Não sei como que funcionam essas coisas. Mas na minha opinião, mano, eu acho que isso aqui deveria ter acontecido há muito tempo. Não só dele ser proibido de pregar, como nem era pra ele estar pregando, né? Principalmente se fosse... Não deveria nem ter acontecido. Pregar desse jeito, cara. Pregando heresia, fingindo falar de línguas estranhas, falando de uma maneira totalmente displicente ali algumas coisas que ele comentava a respeito de determinados assuntos, e por trás das câmeras, agindo pior ainda. Ia fazer entrevistas com o ego lá em cima, achando que ele é um ser superior, cara. Detalhe, eu tô falando aqui de um adolescente que deve ter seus 14 ou 15 anos de idade. E olha o tanto de coisa que ele já se meteu, mano. Cara, é um absurdo. Enfim, vamos esperar, e eu acho e espero que isso daqui seja de fato real. E que aconteça, né, mano? Que ele pare, respire um pouquinho, amadureça, peça perdão a Deus, porque você tem que pedir muito, porque você fez muita coisa aí, rapaz, que pelo amor de Deus, mano, não dá. Enfim, rapaziada. A questão aqui é o seguinte, excelente vídeo feito, tamo junto pra caramba, meu brother. Eu acho que ele acredita mesmo, e várias outras pessoas acreditam, que ele tá fazendo bem pra outras pessoas, e até pode estar fazendo, tá? Eu não sei se é verdade, se é a língua, não sei o que e tudo mais, mas as pessoas que estão lá naquela instituição, no meio, na comunidade, se sentem bem com toda aquilo que tá acontecendo, né? É importante pra vida deles, talvez eles realmente acreditem em tudo aquilo. Tem gente que não acredita, como eu, por exemplo, eu não consigo acreditar uma coisa dessa, mas eu confesso que eu tô de fora. Eu vi pelas redes sociais, eu vi através das publicações do próprio pastor, totalmente fora de contexto, porque eu não estou inserido naquele contexto, então esse tipo de vídeo, que é tão exclusivo para aquele tipo de comunidade, nem deveria ter chegado até mim, né? Se você grava um culto, é para as pessoas que querem assistir o culto, e não assistir um trecho que nem deveria ter saído daquele ambiente todo de fé, né, de profecias e tudo mais,
e chegado até a internet furando a bolha e causando esse rebuliço todo. Então eu acho que foi um erro gigantesco postar esse tipo de coisa. E aí realmente parece que é só pra notoriedade, afinal ele fala eu rasgo, eu curo, eu faço, eu falo em línguas, eu posso falar no que eu quiser, e aí começou a causar esses problemas. Eu acredito que, obviamente, não vai ser o fim da carreira dele, porque ele deve retomar, né, e deve continuar fazendo os estudos dele e tudo mais. Isso veio para a própria segurança dele, não foi uma censura, não foi uma punição, né? A punição caberia aos pais, provavelmente, talvez até vinha a acontecer, mas é para a própria proteção dele que estava se enfiando em cada vez mais polêmicas e até mesmo ameaças estava sofrendo. Acredito que ele vai voltar a pregar em algum momento, quando fizer 18 anos, mas vai estar muito mais preparado para isso e talvez ele realmente dedique o tempo dele para aquilo que importa. Não aparecer nas redes sociais, mas cuidar de cada um daqueles rebanhos, né? Dos ministérios que ele for, das igrejas que ele for, ao invés de ficar postando isso nas redes sociais para causar, porque era essa impressão que tava dando, né? E parece que ele tava gostando, mas é um adolescente que pelo jeito quer essa notoriedade. E agora, ele querendo ou não vai ter. Quando ele ficar preparado, estiver preparado, ele volta ativa. Mas de qualquer forma, eu acho que em termos gerais, é sim o fim do pastor Mirim. Acho que mesmo que ele volte daqui a 3 anos, quando fizer 18 anos, a gente não vai ter a mesma repercussão, nem vai sentir do mesmo jeito, porque o que causou muito era o fato dele ser um menor de idade fazendo essas coisas absurdas. Adultos fazendo essas coisas absurdas tem de monte. E aí é um outro problema, né não? Mas diz aí, o que você achou dessa decisão do Conselho Tutelar? Acha que foi acertada? Acha que foi precipitada? Que foi uma censura, como alguns estão dizendo? Deixa aqui que eu quero saber a tua opinião sobre isso aí, beleza? Tamo junto.